Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para mais um Hangout nesta quinta-feira, dia 2 de novembro de 2017. Estamos na presença de Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta. Caio, seja muito bem-vindo. Vou passar a palavra à Marcinha para que ela comece o nosso programa de hoje. Para você que está chegando na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, quero fazer todos mais que bem-vindos por aqui. A gente tem a presença novamente de Caio Breno do canal Terra Oculta. Todo mundo já estava perguntando, e aí, que hora que o Caio vai entrar? O Caio já entrou. Queria fazer vocês todos bem-vindos. Boa noite, Marcelo Sami. Boa noite, Caio Breno. É com vocês. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcelo. Então, Marcelo, com a palavra, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, meu velho. É só para te desejar boas-vindas e hoje temos mais daqueles assuntos polêmicos, né, Caio? Vamos falar sobre o tempo, uma série de situações. Uma série de situações. Mas antes de eu começar a falar sobre o tempo, bom, eu vou colocar só o título. Hoje a gente vai falar sobre ciclos, né? Vamos falar sobre o tempo, que eu já andei falando um pouco sobre o tempo, e vamos falar sobre a nossa realidade, ou o planeta prisão. A Terra é uma prisão? Já fiz um hangout assim 2 vezes. Mas hoje nós vamos estender um pouco esse assunto com correlação a como funciona muitas coisas que são desapercebidas dentro da nossa realidade. Agora, antes de eu começar o hangout, eu vou fazer umas colocações aqui interessantes, assim, até a respeito do projeto Terra Oculta, a meu respeito, né, porque muitas vezes eu sou procurado, é até natural, né, do ser humano, sou procurado por muitas pessoas que buscam, às vezes, a resolução de um problema X, Y ou Z, né? E às vezes eu sinto, né, que as pessoas sempre buscam um guru, né? Buscam uma pessoa que elas acreditam que tem um esclarecimento maior sobre a realidade das coisas. E muitas dessas pessoas às vezes esperam uma resposta de mim, ou do projeto Terra Oculta. Muitas vezes eu respondo alguma coisa ou outra, que está ao meu alcance de entendimento, né? E muitas vezes, infelizmente, por falta de tempo, realmente, porque o projeto Terra Oculta, infelizmente, é um projeto independente, sem nenhum tipo de apoio financeiro, suporte de ninguém. Então, devido a esses fatores, eu, às vezes, tenho pouco tempo para responder, porque eu tenho outras coisas que eu executo para questões de sobrevivência, né? Porque, afinal de contas, a gente vive num mundo material, né? Uma das coisas, eu sou professor também, eu dou aula, e são coisas que tomam tempo, mais ou menos isso. E muitas pessoas às vezes reclamam, falam, mas o Caio não responde, o Caio não... Tem gente até que briga, né, comigo. Fala assim, o Caio não respondeu porque não está interessado no que eu coloquei, não sei o que lá. E às vezes eu consigo ler uma mensagem de outro, porque são centenas às vezes. E eu não consigo responder todas. Infelizmente, eu gostaria, mas não consigo. E às vezes muitas pessoas ficam bravas. Falam assim, pô, Caio... Aí começa até... Aí é aquela história do ser humano, né? Quando ele não obtém a resposta sobre algo, aí ele começa a rotular a pessoa. Então, mas o cara ele não respondeu porque ele é isso, porque ele é aquilo, não sei o que, não sei o que. E, enfim, a pessoa fica louca da vida porque eu não respondi. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa comum, como qualquer pessoa que está assistindo esse hangout. Nós todos temos a inteligência, o potencial dentro de nós, todos temos uma informação gigantesca dentro de nós. Uns conhecem coisas que eu não conheço, e outros conhecem, e eu conheço coisas que certas pessoas não conhecem. E a gente vai trocando uma informação ao longo da vida, tentando tirar algumas conclusões sobre nossa realidade, né? E muitas pessoas buscam, então, aqui na internet, no YouTube, ou mesmo em sistemas de crenças, doutrinas, muitas respostas, não só existenciais, mas para os seus problemas diários. No seu dia a dia, eu tenho um problema com minha filha, eu tenho um problema na empresa, eu tenho um problema nos meus negócios, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema disso. Então, elas buscam o quê? Buscam um farol, né, que vá jogar uma luz no problema delas e direcionar elas para um caminho. Então, elas buscam isso, buscam um caminho, buscam uma resposta. E muitas vezes elas não encontram a resposta. E aí muitas pessoas se chateiam com isso.
Pô, mas ele não está interessado em me ouvir, ou essa pessoa, aquela. E as pessoas começam a se deprimir, começam a achar que umas perdem a esperança, outras perdem o interesse por tudo, outras se acham menos, né? Mas não é isso, gente. É realmente uma falta de tempo, uma falta de interação. E outra, eu não sou assim, eu sou honesto. Quando eu não sei uma coisa, eu não sei. Tipo, a pessoa fala assim, mas você tem a resposta para isso, não sei o quê, não sei o quê. Eu pesquisei 30 anos muitas coisas, né? Nós, Projeto Terra Oculta e outros colegas meus, pesquisadores que me ajudaram nesses anos todos, pesquisamos muitas coisas. Mas, sim, é aquela história. Todos nós buscamos uma resposta existencial. O que nós estamos fazendo aqui? São aquelas velhas perguntas. De onde viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Né? E qual o sentido da vida? Né? Muitas pessoas acabam buscando isso, como eu falei no começo dessa conversa, em sistemas de crença. E isso passa uma certa informação para essas pessoas. Sobre formações existenciais, sobre a realidade das coisas. Às vezes, alguns tentam dar uma forma mágica para resolver esse ou aquele problema. Mas, enfim, essas informações que são passadas para as pessoas, não estou cogitando se elas são certas ou erradas. O que eu estou cogitando é que muitas dessas informações acabam sendo utilizadas por essas pessoas como verdadeiros faróis existenciais na vida dessa pessoa. Se a pessoa se agarra àquela informação, àquele sistema de crença, e não larga mais. E são informações que são aprendidas, né? E essas informações aprendidas, como eu já comentei no Hangout há muito tempo atrás, elas têm uma influência muito enorme, gigantesca, né? na nossa formação, nessa personalidade, nessa existência, nessa vida, no sentido que elas moldam o nosso modo de pensar, agir e ser na nossa sociedade. Essas informações são de grande repercussão na tomada de decisões nossas. Por exemplo, se eu acredito numa doutrina X ou Y que tem a figura do diabo, por exemplo, como algo verdadeiro, então a pessoa fala, não, peraí, isso pode ser coisa do diabo, o diabo está me controlando, eu não vou fazer aquilo que eu vou parar no inferno, na nação interna do inferno. Quer dizer, aquela informação faz com que a pessoa haja dessa ou daquela maneira, porque foi ensinada a essa pessoa. Se ela não andar por esse caminho, por aquele, ela vai acabar parando na nação interna do inferno junto com o diabo. Então é algo que a pessoa incorporou para ela, e ela acredita piamente naquilo, e ela dá força para aquilo, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai tomando conta da vida dela, e aquilo vai conduzindo a pessoa, e não a pessoa conduz a vida dela, ela é conduzida pelo aquilo que ela aprende. E todos nós acabamos fazendo isso de uma maneira direta ou indireta, né? Por exemplo, eu não fujo disso, por quê? Porque eu observei muitas coisas que ocorrem ao nosso redor, e essas coisas me trouxeram, ou ajudaram a formar uma ideia vaga, muito vaga e pálida, de talvez em que tipo de realidade que eu me encontro, e como as coisas interagem comigo, como eu interajo com as coisas que me cercam. E como essas coisas influenciam profundamente a minha vida. E como eu posso fazer, talvez para não se deixar ser influenciado totalmente por essas coisas, e tomar certas decisões, não baseado naquilo que eu aprendi, mas baseado em coisas que eu observei, de como elas acontecem, e como elas fazem com que você acabe sendo conduzido sem perceber pela vida, e não conduzido à vida. A vida te conduz, é o contrário. Então são coisas que você vai percebendo ao longo dos anos. Quando a gente é mais novo, por exemplo, nós temos mais ou menos na nossa fase de adolescência, 20, 22 anos, não vamos generalizar, nada deve se generalizar, mas geralmente nessa idade a gente está preocupado com outras coisas, né? Muita gente está preocupada com se divertir, viver a vida a 100 km por hora, e na grande maioria das vezes, nós não temos tempo, ou não nos damos tempo, de pensar nessas coisas que nós estamos comentando aqui no Hangout, né? Aliás, que eu me lembro quando eu era mais novo,
eu às vezes não pensava muito sobre isso. Porque geralmente a gente tem aquela ilusão de existência longa, né? Aquela falsa noção do tempo, que a nossa vida é muito, que eu estou com 20 anos para chegar até os 80 é muita coisa, está muito longe ainda, então a gente não se preocupa com nada. A gente fala, 80 anos, eu tenho 20, demora 60 anos, se eu chegar lá, então não estou nem aí, não estou interessado. Mas depois de um certo tempo, a gente vai incorporando a noção de, não só de tempo, mas a noção de sucessões. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa sucede a outra, e os anos vão passando, o tempo vai passando, e essa noção de sequência fica mais forte, ou mais arraigada dentro da nossa mente, né? Por quê? Nós vamos sentindo mais a influência do tempo. Ou seja, o tic-tac do relógio, ele vai se fazendo presente de uma maneira mais forte, quanto mais nós se aproximamos do fim da nossa vida, da nossa existência. E aí, um sino toca na nossa cabeça e fala, pô, pera lá, eu fiquei velho. E muitas pessoas levam isso numa boa. A ideia da velhice corporal. Porque, na verdade, o espírito não tem idade. O espírito, para quem acredita que existe algo fora da matéria, que a consciência vive fora da matéria, que é considerado pela ciência como metafísica, para essas pessoas, as pessoas sabem que o espírito não tem tempo, né? Ou pelo menos ele tem a noção do tempo quando ele se foca numa determinada época em que a matéria vibra ali. Então, a gente vão passando os anos na nossa vida e aí nós vamos sentindo mais a influenciação do tempo. Infelizmente, por quê? Porque o corpo envelhece, o corpo físico, né? E muitas pessoas levam numa boa e outras não. Outras pessoas ficam desesperadas. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando mais velho. E começa, né? Vai no espelho, vê o cabelo branco, embranquecendo, e fala, nossa senhora, o meu já ficou branco faz tempo, né? Se bem que eu teve uma época, né? Eu me preocupava em pôr aquele shampoo, né? Vou pôr esse em 2000, pôr esse shampoo, não sei o que, vai ter que ficar escuro, não sei o que lá, não sei o que lá. No fim, eu acabei abandonando todas essas ideias. Falei, sabe, você quer saber uma coisa? O corpo envelhece mesmo. E a gente tem que realmente, assim, para uns se sentem bem, outros não. Tendo cabelo branco, sei lá o quê. Eu não ligo para isso. Realmente eu não ligo. Para mim, voltar preto ou branco também não faz diferença nenhuma. Né? É aquela história. Né? Para mim não tem. Às vezes eu falo, bom, mas o cabelo preto fica um pouco melhor, mas branco e tal. Mas no fim falaram para mim, você quer uma coisa? Faça aquilo que você se sinta melhor. Né? E realmente é verdade. Eu acho que nós temos que fazer aquilo que nós sentimos melhor, nós nos sentimos melhor. Mas enfim, falando sobre o tempo, a gente vai sentindo essa influenciação do tempo, fisicamente falando, né? E nós não temos muito noção do tempo de maneira mais ampla. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Uma mosca tem um ciclo temporal muito curto. Ou seja, se eu não me engano, uma mosca ela dura o quê? Uma semana, 10 dias. Desde que ela é larva, vira mosca, voa, sei lá, dá umas passeadas por aí e depois morre. Ou seja, o ciclo da mosca é 7 dias, 10 dias. Ou seja, a vida da mosca dura 7 dias, 10 dias. A nossa, para quem tem uma certa saúde, um certo arranjo físico, às vezes chega a 80 anos, alguns 90 com uma certa realidade, né? Então, a noção de tempo nossa, ela está ligada ao quê? Primeiramente com a longevidade nossa. Se você observar aquelas cigarras, que agora está se aproximando do verão, né? Na primavera, mas quando vier o verão, você vai ver que tem já... A gente já até escuta quando faz calor, aquelas cigarras cantando, né? Elas fazem aquele barulho das asas, né? A cigarra vive algum tempo na terra como larva, depois ela vira mosca, uma moscona parece, e depois de 3 dias cantando ela morre. Ou seja, a longevidade da mosca é curta, né? E você vai ver outros animais na terra, por exemplo, a tartaruga marinha, tem tartarugas que vivem 300, 350 anos, ou seja, a longevidade dela é maior, a noção de tempo dela é diferente da nossa. O cachorro, por exemplo, 7 anos do cachorro, quer dizer, 7 anos
Um ano do cachorro equivale a 7 anos nossos. Ou seja, a cada ano que passa, o cachorro envelhece 7 vezes mais que nós. Depois que os cachorros, a longevidade deles é curta, eles morrem antes da gente. Geralmente, se você tem um cachorro, você vai ver que, se você desde jovem até a velhice, sempre que você tem um cachorro, você vai ter vários, eles vão morrer. Fisicamente, o corpo do animal ele tem uma longevidade curta, uma validade curta, vamos assim dizer. Então, a nossa noção de tempo, dentro dessa personalidade, dentro desse corpo que a gente vive, dentro desse planeta, dentro dessa realidade, é curta. Uma pessoa que viu 80 anos de coisas ao redor, ela, obviamente, pensa diferente de uma pessoa que viu 15 anos, só 20 anos de coisas ao redor. Né? Isso é óbvio. Mas, qual a diferença da pessoa que viveu 80 e a que viveu 20? Essa noção de tempo, de longevidade, vamos assim dizer. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a nossa realidade, tudo que existe, não existe em um lugar, mas existe em um tempo. Por quê? Tudo que está manifestado na nossa realidade se manifesta numa época, num tempo. Tudo vibra, tudo é vibração. A coesão da matéria ela é feita por forças fracas, forças fortes, como a física fala, e tudo tem uma onda, uma vibração, e cada vibração dessa é um ciclo, um pulso, como já falei no hangout anterior, acho que uns 2 hangouts, que é o tempo. E quando nós abordamos essa questão, vivemos numa prisão ou não? Vivemos numa realidade falsa ou não? Quando eu afirmo isso, quando nós afirmamos isso, qual é a lógica? Ou qual a certeza disso para nós afirmarmos isso? Muitas vezes as pessoas vêm aqui no projeto e falam assim, tudo que o Caio falou não tem fundamento nenhum. Principalmente muitas pessoas que estão ligadas muito na física clássica, ou na visão de mundo materialista, ou numa visão mais empírica das coisas, né? Aí eles torcem o nariz e falam, quando é metafísica, quando é uma coisa mais subjetiva da mente, ou da percepção, do sentir, ou do viver, 80 anos, então é uma coisa subjetiva, é uma conjectura. Mas as pessoas esquecem que realidade não é só aquilo que nós vemos. Tem a realidade entre a mente também, né? Uma realidade interior, né? E essa realidade interior conta muito mais do que as pessoas imaginam. Por quê? Porque, na verdade, se você partir do pressuposto que nossa vida não começa na matéria, ou a mente não é matéria, então a coisa muda de figura. Fala, pera lá, então se a consciência é algo além da matéria, então essa consciência está irradiada ou atrelada à matéria de alguma maneira. Primeira maneira, uma coisa que ela está atrelada à matéria. Se ela está coligada à matéria ou ligada à matéria, a mente, o espírito, o espírito na verdade é matéria, estou falando em mente, alma, que é diferente. Mente. Se bem que tem uma semântica diferente para cada coisa. Às vezes a gente utiliza um nome para uma coisa e outras pessoas utilizam outro nome, mas enfim. Falando em mente, a mente está atrelada ou presa, primeiramente, na matéria. E por estar atrelada na matéria, ela sofre o quê? A ação do tempo. Duas coisas. Né? Pela lógica. Levando em consideração que a mente não é matéria. E não é somente reações químicas, como muitos cientistas comentam. Então, se ela não é isso, e não é, já foi provado hoje em dia, através de experiências quase mortes, né? EQM e ND, Near Death Experience em inglês, a ciência já, oficialmente, detectou fortes indícios que a consciência pode viver ou se manifestar fora do corpo físico. Isso já é um fato. Até que ponto a ciência vai chegar a comprovar esse fato e para onde vai a consciência? Isso é um grande ponto de interrogação, porque as investigações empíricas são difíceis de envolver esse tipo de análise. Mas voltando, fazendo uma análise desse aprisionamento temporal e material que a consciência sofre. Já tirando essa lógica, atrelada à ideia de continuidade pós-morte, então já é um ponto muito forte, lógico, indício, de que nós estamos aqui presos a algo. Aí muitas pessoas falam, mas isso daí é uma visão oriental, budista, é uma versão hinduísta, antiga, todos os antigos sistemas de crença já sabiam disso. Sim, já sabiam disso.
Mas, e também todo o sistema inglês, como o hinduísmo e outras coisas, sabem também que existem ciclos. Renascimentos, né? Mortes, renascimentos, ciclos, que envolvem, inclusive, o próprio universo. Uma realidade maior. Quando envolve uma realidade maior, isso tem uma explicação que a gente vai entrar, mas voltando ao tempo e à matéria. Nós vivemos numa prisão, não só a nível de Terra, mas a nível de universo. Já. Porque a nível de Terra é maior. Por quê? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Por causa da problemática de viver dentro de um sistema de controle que, além de não mostrar outros tipos de realidades que possam existir, ele contribui justamente para fazer com que você não veja essas realidades. Ou trabalha em pró dessa agenda. Ou seja, fazer com que a humanidade não conheça que existe algo das suas percepções sensoriais. É um pressuposto. Né? E, com isso, perpetuar algum tipo de agenda nesse planeta. Então, quer dizer, a prisão aqui é estendida, o nosso planeta é maior. Mas voltando para uma prisão universal, com características mais universais, como podemos chegar a essa conclusão? Primeiro, pelo modus operandi de como as coisas funcionam com nós. Tomando como exemplo nós. Aí muitas pessoas podem falar assim, mas existe vida por aí que a gente pode comparar? Existe, mas vamos partir de um pressuposto pequenininho, nós, falando em nós. Se você verificar a nossa existência, então, a nossa longevidade, 80 anos é curta. Em relação ao tempo eterno, a eternidade, o infinito, né? A manifestação do nada para alguma coisa. Né? Um dos grandes mistérios é essa transição do 0 para 1. Né? Ou seja, do nada surgiu 1. Ou de um ponto, do nada surgiu um ponto e aquele ponto se expandiu. E aquilo cresceu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e formou-se uma realidade total. Né? Então, o primeiro mistério é essa correlação entre o nada e o infinito. Né? Você vem de alguma coisa e vai para alguma coisa. O nada infinito é uma coisa explicável pela dualidade. Tá? Agora já vamos entrar numa área filosófica, metafísica, que vai explicar por que a gente vive nessa prisão. Se vocês observarem bem, eu vou dar um exemplo físico. Vou dar um exemplo físico de continuidade infinita ilusória. Muito, muito boa de se visualizar no mundo material, que vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu colocar vocês dentro de uma esfera e falar assim, caminhe para frente na esfera, e a esfera rola, né? O que acontece? Eu vou falar para vocês, caminhe para frente para chegar no fim. Vocês nunca vão chegar no fim, porque é uma esfera. A esfera continua, né? Então você caminha para frente, você vai acabar chegando no mesmo lugar ou não saindo do lugar. Você está caminhando sempre no mesmo lugar, mas não sai do lugar. Você tem a noção falsa de quê? Distância, localidade, tempo, uma série de coisas dentro da esfera. Mas você não sai do lugar. Você está ali, vivendo o agora, espacial, total, temporal, tudo. E, espacialmente falando e temporalmente falando, a nossa realidade funciona como essa esfera, a grosso modo, para nós visualizarmos algo que podemos comparar com a 3D. Né? Aliás, eu não vou falar muito né aqui, né? Porque já andaram me criticando por esse negócio de né? Tem gente que entra no canal Terra Oculta só fala assim, o Caio falou, vem 20 NES e então já não é um bom palestrante. Geralmente as pessoas não verificam o conteúdo da informação, mas como ela é passada. E aí, como ela é passada, às vezes, se eu erro alguma coisa ou outra, invalida o resto todo. Geralmente a tendência nossa é essa. Né? Mas, enfim, voltando à ideia da esfera. Visualizando a esfera como um arquétipo que a gente pode comparar a nossa realidade, quando eu falo que o universo é uma prisão temporal, espacial, na verdade, imagine nós caminhando na superfície da Terra. Quando a gente caminha na superfície da Terra, a gente tem a falsa noção de reta. Ou seja, que nós estamos caminhando numa reta. Não é? Então, a gente está caminhando numa reta e muitas pessoas, tirando aqueles que acham que a Terra é flat, né? Que a Terra é flat earth, que a Terra é plana, né? Tirando aquelas ideias que a Terra é plana, para quem acredita que a Terra é uma esfera, né? A Terra, quando nós andamos na Terra, nós temos aquela falsa noção de linear, uma reta linear. Ou seja, a gente caminha. Se a gente pudesse dar a volta na Terra andando, a gente ia parar no mesmo lugar que começou, para começo de conversa.
E aqui, que sentimento nós teremos? Um sentimento de, primeiro, eu acredito que nós temos um sentimento assim de tipo, não fui a lugar nenhum, não cheguei em lugar nenhum e não saí de lugar nenhum. Ou seja, eu estou preso nessa esfera, chamada planeta Terra. Segundo, eu perdi meu tempo fazendo isso. Na verdade, o tempo, ele funciona da mesma maneira espacial, curva, como o espaço é curvo. E se nós pudéssemos construir uma máquina do tempo, pudéssemos ir para o futuro infinito, acabaríamos parando no início do universo, no começo de tudo. Que na verdade não teve nunca um começo, e nunca vai ter um fim, é um ciclo. São ciclos com coisas, são loopings, com coisas que ficam indo e vindo. Isso tudo obedece ao quê? Uma simetria. As pessoas podem falar assim, mas como simetria? Sim. O que é a ideia de simetria? Se você pegar uma esfera e virar ela, ou um círculo, para qualquer lado que você vira, ele sempre mantém a mesma proporção. Mesma figura, mesma proporção, mesma coisa. Aquilo é simétrico. Se você virar um triângulo, equilátero, você vai sempre ter o mesmo lado, a mesma figura, a mesma coisa. É simétrico. Se você vê uma figura espelhada, ela é simétrica invertida. O nosso universo obedece a uma coisa chamada simetria, que a física, por exemplo, já estudou. Por exemplo, você vê aquele físico famoso, o Richard Phillips Feynman, né, um grande físico, ele percebeu isso, que todo o universo é simétrico. Ou aquela matemática M. Noether, né, que estudava simetria. Aliás, foi uma grande mulher matemática, M. Noether, M-M-Y, Noether, N-U-E-T-H-E-R, se escreve. Ela detectou que todas as leis da física, de conservação de energética, elas ocorrem porque tudo é simétrico no universo. E quando nós falamos de simetria, primeira coisa que parte na cabeça, dualidade. Ou seja, você tem sempre a falta o que é dualidade? É o 0 e 1. Tem ou não tem? É uma simetria. Ou seja, é esse mistério do nada para alguma coisa, do alguma coisa para o nada, mas essa conservação sempre. Essas idas e vindas. Né? E nessa perspectiva maior do universo, nessa prisão, nesse looping temporal e físico que nós nos encontramos, por que físico? Porque mesmo nós desencarnando, descobriu-se, através de pesquisa de transcomunicação, canalização mediúnica e outras coisas mais, que existem outras realidades paralelas, não só de maneira empírica, mas em mecânica quântica, teórica, matematicamente falando. Com o quê? Com aquelas ideias, por exemplo, do universo, de multiversos, né? Multiversos, né? De Hugh Everett, da Universidade de Princeton, em 1954. O que ele fez? Ele disse que o universo, na verdade, aliás, com isso ele resolveu a questão do livre-arbítrio. Porque quando você escolhe uma coisa ou outra, você cria realidades paralelas, e você cria possibilidades de outros eus seus se manifestarem em uma outra realidade. Quando falam eus, nossa consciência é uma vaga sentença, uma pálida sentença, não, uma pálida centelha daquilo que realmente somos, que é uma superconsciência maior que existe talvez em uma outra realidade e que está fora dessas construções temporais que existem. E essa centelha, essa super centelha consciencial, ela se fragmenta em avatares que habitam cada momento dessas realidades paralelas que existem, descobertas em física teórica, na mecânica quântica, por cálculos matemáticos de Hugh Everett, da Universidade de Princeton, em 1954. Se você pegar ideias de Hugh Everett e juntar junto com Richard Phillips Feynman, que fala sobre o quê? A simetria temporal reversa. Para quem quiser, procure na internet simetria temporal reversa. O que os físicos estão chegando à conclusão hoje em dia? Vou voltar à questão da prisão temporal universal. Estou dando uma volta, um adendo, para mostrar como a realidade funciona
tentando, logicamente, colocar as coisas de uma maneira inteligente para mostrar que realmente nós vivemos num looping, uma prisão temporal espacial. Seja das ideias de Richard Phillips Feynman e Hugh Everett e outros, como a matemática M. Noether, né? Você vai verificar o quê? Que essa simetria, ou seja, temporal reversa, ela existe. E não é à toa que os físicos construíram muitos aceleradores de partículas hoje em dia, como o CERN. Né? Tem o CERN, que é lá em Genebra, na Suíça. É um ciclo magnético feito de magnetômetros de 27 quilômetros de circunferência, né? E resfriado por hidrogênio, acho que é nitrogênio líquido, né? E a partícula lá dentro é acelerada nesse acelerador de partículas. Duas partículas são aceleradas de maneiras contrárias, depois elas se chocam. Quando os físicos se chocam duas partículas, dois prótons, alguma coisa, dois elétrons, essas partículas se destroem. E eles estudam através de análises computacionais, como essas partículas se comportam. E aí eles descobriram várias subpartículas, os quarks, os muons e outras coisas mais. Mas, enfim, o que se descobriu também? Que para toda partícula nossa existe o quê? Uma antipartícula chamada antimatéria. Né? E a antimatéria é interessante. Você tem um elétron e você tem um posítron. O posítron é uma carga negativa que não deixa de ser um elétron. É um elétron, mas com carga positiva. E você tem um elétron com carga negativa, que é da matéria normal, e o posítron da antimatéria. A antimatéria, quando entra em contato com a matéria, o que acontece? Acontece uma anulação e uma explosão energética. Por quê? Porque existe um paradoxo temporal aí. Por quê? Segundo Richard Phillips Feynman, o posítron ele é positivamente carregado por quê? Porque é uma partícula que, enquanto o elétron flui do passado para o presente, para o futuro, o posítron flui do futuro para o presente e para o passado, ou seja, é um tempo reverso, uma simetria temporal. Então, quando duas partículas iguais de tempos reversos se encontram, existe um paradoxo temporal e uma explosão energética. E ninguém sabe o que é energia. Mas, enfim, com isso observou-se o quê? Que, independente do ciclo temporal, se é do passado para o futuro, do futuro para o passado, as leis da física são as mesmas para ambas as matérias e ambas as realidades que venham se formar através dessas partículas diferentes. Então, levando esse raciocínio mais adiante, verificou-se o quê? Que talvez o tempo em si, como o espaço, é cíclico. O tempo ele não é uma linha reta, linear, mas é um ciclo. Por isso que a mecânica quântica hoje em dia ela fala que o futuro influencia o passado, e o passado influencia o futuro. Por quê? Porque é um grande ciclo, imagina um grande oceano, e é o tempo. Então, a situação é o seguinte, nós se encontramos dentro dessa situação temporal espacial com a falsa noção, ilusão de continuidade. Ou seja, se eu caminho de um ponto A a ponto B, eu tenho essa noção falsa de que eu caminho uma distância. Mas, na verdade, segundo a mecânica quântica, ideias que foram analisadas nos últimos 60, 70 anos, ao caminhar de A para B, eu passo por infinitos pontos que existem de A a B. Então, é um paradoxo. Como que eu vou correr uma distância infinita e chegar no outro ponto? Porque existem infinitos pontos entre A e B. Hoje em dia, chegou-se à conclusão que, na verdade, ao caminhar, eu sou recriado e destruído várias vezes, sem eu perceber que isso ocorra. Então, na verdade, esse caminhar é um fluxo energético que é coeso e mantido por causa de uma coisa que existe ali, que é a minha consciência. Enquanto existir minha consciência, a matéria vai estar agregada e eu caminho de um lado para o outro. Não é à toa que quando a gente morre, o corpo se desfaz, se desintegra, apodrece. Por quê? Porque já não existe uma consciência controlando o sistema de controle biológico que existe no meu corpo. Todo sistema que se autorregula e se mantém é um sistema fechado, praticamente. Não digo fechado, mas é um sistema que se autorregula. Por quê? Porque existe alguma coisa que centraliza e direciona todas as funções do sistema, que é a consciência, ou o espírito. Quando ele sai do corpo, cada célula do nosso corpo que agia dentro de um sistema autorregulador, dentro de um sistema,
passa a agir sozinho. E as funções que elas faziam, que eram regidas pelos sistemas, não existem mais, porque já não existe algo que regula isso, ou centraliza isso. Então, cada célula passa a viver uma vida sozinha e acaba se destruindo por causa disso. E o corpo acaba se desintegrando, né? Então, nós estamos dentro desse fluir temporal, ou dessa falsa ilusão de continuidade. E que, na verdade, não existe. Por quê? Porque se o tempo é cíclico, e é um círculo, o futuro e o passado sempre existiram. O que faz a ideia, a falsa noção de continuidade, é a nossa consciência estar focada em várias ou diferentes épocas temporais. Que, por sua vez, é interessante que descobriu-se o quê? Que elas trabalham também em paralelo. Ou seja, nós temos uma noção física aqui do mundo físico, que é um ciclo temporal que vai indo para frente e dá uma volta e volta, é infinito, né? E também existe outros ciclos temporais feitos de outras matérias, que talvez tenham um ciclo contrário, eles vêm do passado, do futuro para o passado, é o contrário, em paralelo. Então, quando você morre e passa para o mundo espiritual, o tempo flui de uma maneira diferente, pode ser até inversa. Aliás, é muito interessante que, se você verificar alguns filmes antigos de terror, horror e outras coisas mais, salienta-se muito essa ideia de tempo reverso, né? Porque se você vai ver aquele filme de terror que fala de bruxa, de coisas, demônios, você vai ver que muitos desses filmes enfatizam aquele espírito andando ao contrário para trás, falando ao contrário, que é a voz reversa, né? Fala reversa que a gente fala, e tudo ao contrário, reversa. Você vai ver manuscritos antigos medievais falavam dessa ideia de o mundo espiritual, ou esses mundos extrafísicos, até demoníacos, que eles comentavam na Idade Média, são mundos o quê? Simétricos, invertidos do nosso, mas com tempo reverso, ou seja, o contrário. As coisas foram o contrário, né? Esse também é um dos grandes motivos da dificuldade de comunicação. Quando nossos entes queridos partem, morrem, e os seus espíritos vão para essa outra realidade. Por quê? Porque são realidades de fluxos temporais diferentes, que não deixam de ser loopings ou prisões também temporais e espaciais, porque ali existe uma matéria e não deixa de ser matéria, uma matéria numa vibração, numa densidade diferente. Então as coisas são muito mais complexas do que muitas vezes nós aprendemos ou somos ensinados em diversos sistemas de crença e que nós vemos aqui no planeta Terra. Muitas religiões, muitos sistemas de crença, pregam ou pintam aquele mundo que você morre, vai para o paraíso, para o inferno, alguma coisa do tal, e geralmente baseado sempre nessa falsa ideia de que as coisas têm que ser baseadas na dualidade, ou coisas cíclicas, né? E, na verdade, elas não estão tão erradas, esses sistemas de crença. Por quê? Porque, na verdade, nós vivemos essa dualidade, esse eterno retorno, inclusive para as teorias de reencarnação, que não são teorias, hoje em dia são fatos interessantes estudados. Por exemplo, quem quiser estudar reencarnação de maneira científica, pegue os trabalhos do Dr. Ian Stevenson, são pessoas que se recordam de vidas passadas, mais de 3.000 casos na Universidade da Virgínia, dá uma olhada ali, tirem suas conclusões, né? Mas, enfim, a reencarnação é uma coisa cíclica. Você nasce, cresce, envelhece e morre, vai para outra realidade, e às vezes você volta de novo para cá, ou nasce em outras realidades também, paralelas. Inclusive, sabe-se da existência hoje em dia, como eu falei no Hangout, de um mundo paralelo chamado Varide, que existe exatamente na localidade da Terra, feita de uma matéria tão densa como a nossa, mas em um outro ciclo temporal, e que a gente não vê. Mas há essa possibilidade de intercâmbio de comunicação entre esse mundo e o nosso. Existe essa possibilidade. Mas, enfim, então nós vivemos nessa grande bolha temporal, espacial, cíclica, que nos aprisiona e dá uma falsa noção de continuidade cíclica, existencial, e que a gente fica nesse loop, indo para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Inclusive, a fenomenologia ufológica, agora eu vou passar da metafísica para a ufologia, dar um salto direto. Por quê? Porque uma coisa está totalmente ligada com a outra, queiramos ou não.
se você vê esses objetos voadores não identificados, a maioria das pessoas abduzidas sofrem o quê? Sofrem distorções temporais. Perda de memória, perda de tempo, alteração da percepção, por causa de quê? Quando você passa de uma linha temporal para outra, ou entra numa outra realidade temporal, que são máquinas do tempo, essas naves extradimensionais, que na verdade são máquinas biomecânicas e mentais, quando ela entra nessa realidade dessas pessoas, ela sofre uma alteração de percepção temporal, espacial, ou seja, dá um nó completamente na pessoa em termos de percepção. E a pessoa perde a noção do tempo, perde a noção do espaço, perde a noção e perde a memória também. Por quê? Sabe-se que um grande efeito colateral de você pular de uma dimensão para outra, o quê? É a perda de memória. Por isso que da reencarnação, quando você encarna para cá e vai para lá, de lá para cá, você perde o quê? Você perde a memória. É um dos mecanismos de controle da reencarnação. Voltando à prisão temporal terrestre, que eu comecei a falar no começo, por que aqui é expandida, estendida? Porque nós estamos dentro do sistema de controle que envolve o quê? Reencarnação, existência no corpo físico, perda de memória, retornos infindáveis e a falsa noção de realidade, coligada, infelizmente, com o quê? Com tudo isso junto, trazendo aqui falsos sistemas de crença que, por sua vez, aprisionam nossa mente em certas ideias retrógradas que nos distanciam cada vez mais do entendimento da realidade de como as coisas funcionam no planeta Terra. E as pessoas acabam alienadas e, no fim das vidas delas, depois de 80 anos, delas vivem 80 anos, acabam passando por situações terríveis, umas ficam deprimidas, outras não aceitam a situação, porque é o medo do desconhecido. Não sabendo de onde vem, o que está fazendo aqui, para onde vai, essa situação toda traz o quê? Traz uma ansiedade, um medo, um desespero nas pessoas. Muitas pessoas até piram com isso. Outras entram em depressão profunda. Outras também não. Tem outros que vivem a vida a 80 km por hora, 100 km por hora, e não ligam para isso, dane-se tudo e acabou. Morreu, eu passo para o outro lado e acabou. Talvez essas são as melhores, as que se saem melhor, vamos assim dizer, porque elas não ficam metendo um monte de coisa na cabeça e aquilo vai acumulando, né? E aquilo vai criando certos sentimentos de culpa que aprisionam a pessoa cada vez mais em situações terríveis que elas mesmas criam, porque tudo é mental, né? Talvez essas pessoas que não ligam para nada são as que mais se saem bem, porque geralmente elas falam, você quer saber uma coisa? Eu não vou ligar mais para nada, dane-se. E elas afastam da mente todas essas coisas que trazem esses sentimentos negativos para a pessoa. E a pessoa vai cada vez mais se fechando num casulo, numa situação desesperadora, né? Então é melhor às vezes você deixar essas negatividades, essas coisas de lado e não procurar focar muito nisso, porque tudo é mental. A prisão na Terra, quando eu falo prisão, não é alguém que está aqui acorrentando você com uma bola no pé, não. A prisão é uma prisão mental, existencial, é diferente, completamente diferente. Não é uma prisão de 3 paredes e uma grade. É uma prisão que funciona dentro de um sistema cognitivo que te autorregula, te controla e faz você acreditar em coisas ilusórias. Que realmente não existe. Existe só na nossa cabeça, porque alguém nos disse que é assim, ou dessa maneira, ou daquela maneira. Então, vou abrir agora um adendo para as perguntas, que eu falei demais aqui. E muitas pessoas devem estar confusas agora, porque você aprende muita coisa durante a vida. Aí chega alguém como eu aqui e fala um monte de coisa que não tem nada a ver com o que você aprendeu. E as pessoas falam, mas, caramba, de onde ele tirou tudo isso? Né? De observações. Eu acho que a coisa mais importante que as pessoas têm que fazer na vida não é dar ouvido para mim ou para qualquer sistema de crença, é observar como as coisas se colocam, são colocadas à nossa volta. E no que essas coisas influenciam a nossa vida e que maneira elas influenciam. E até onde essa influência é estendida? É estendida até o momento da morte, acabou? Ou essa influência, se existe uma vida após a morte, ela vai continuar para uma outra realidade. Isso vai nos balizar, acabar voltando para cá novamente. Então nós temos que ter uma percepção estendida para esse lado e cada vez menos dar menos ouvido para o coletivo, consciência coletiva. Por que quando eu falo coletivo? Eu torno a falar, falei em Ossangato, falo de novo.
Porque a consciência geralmente é coletiva. Por quê? Primeiro, por o fato de nós estarmos desfragmentados consciencialmente, os nossos outros eus, talvez em outras realidades, ou talvez até pessoas que estejam vivas ao nosso redor, que fazem parte da nossa superconsciência, de alguma maneira ou outra nós estamos ligados numa rede mental, que é o consciente coletivo. E o consciente coletivo tem uma influência profunda, mais do que nós imaginamos, em nós mesmos. Principalmente quando nós damos ouvido para muitas coisas que ocorrem ao nosso redor. E geralmente essas coisas puxam para baixo, não para cima, né? Tira o sossego da pessoa. Mas enfim, Marcelo, eu estou abrindo aqui o espaço para as pessoas colocarem já um monte de perguntas. E torno a falar, eu não sou nenhum tipo de guru, sou uma pessoa tão comum como vocês, mas que às vezes vem aqui no Hangout só dar essa ideia para as pessoas começarem a pensar um pouquinho o que acontece ao redor delas. E não prestar atenção no que eu estou falando, mas prestar atenção no que acontece com elas mesmas. O que faz com que a vida dela vá por esse caminho, por aqui? O que baliza a vida dela? Como eu comecei a falar no Hangout, quais são os faróis que te iluminam e te balizam para algum lugar? O que eu estou atrelado? Qual o sistema de crença? O que eu sigo? Quais são minhas ideias? Não estou falando que existe o certo e o errado. Tudo está certo. Ou tudo está errado. O que a gente tem que entender é o que nós estamos fazendo aqui com nós mesmos. Então é isso aí que eu queria passar, Marcelo. Tá, tu estás me ouvindo bem? Tô. Temos muitas coisas para hoje, assim, ó, e eu vou aproveitar também porque eu quero te colocar uma espécie de um exercício mental que é muito interessante. Falando a respeito dos ciclos, tá? Se nós estivermos presos dentro de um círculo, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós temos uma bolinha de tênis, uma corda, trespassando essa corda nós temos um cano. Uma bolinha de tênis, ela pesa, acredito que é algo em torno de 30, 40 gramas. Na outra extremidade, lembrem que nós temos uma corda e temos um cano onde essa corda trespassa. Na outra extremidade nós temos um tijolo de mais ou menos uns 2 quilos. É tão interessante isso, Caio, que no momento que tu começares a girar esta bolinha de tênis através desse cânulo que nós temos no meio da corda, e a velocidade for aumentando, num determinado momento a força é tão grande na velocidade dessa bolinha de tênis que ela vai tirar o tijolo de 2 quilos do chão e vai elevando esse tijolo. Isso é um experimento muito interessante de se fazer em casa. É uma coisa muito real. E eu te pergunto o seguinte, Caio. Se nós somos vibração de frequência, à medida que nós aumentamos a nossa vibração de frequência, ou seja, vibramos numa velocidade maior, porque nós sabemos que se nós diminuirmos a velocidade da nossa vibração, nós vamos começar a adentrar regiões mais densas, certo? Então, é natural que nós pensemos que à medida que a nossa vibração se eleva, também eleva a velocidade dos nossos giros dentro desse círculo. E à medida que fazendo isso, nós começamos também, a partir dessa força, a poder imaginar a saída. Tu acredita que isso seja possível, que em algum momento, acelerando a nossa vibração, nós tenhamos condições, com a força G e tudo que está nos prendendo mesmo assim, sair desse círculo? Não é uma certeza, mas eu acredito que sim. Por quê? Porque se você pensar de uma maneira lógica, não que a lógica seja a resposta para tudo. Muitas vezes é mais importante nós sentirmos do que equacionarmos o problema. Mas se você pensar que a matéria ela é coesa por causa que ela está numa vibração XY, se você aumentar isso de uma maneira desproporcional, você vai acabar parando em energia pura. E nós não sabemos o que é energia. E talvez aí você adentre numa outra realidade que não está preso dentro da matéria, não está ligado com algum tipo
de matéria, porque enquanto nós estivermos ligados com algum tipo de matéria, a matéria está ligada com o tempo, porque o tempo faz com que a matéria exista. E aí nós estamos dentro dessa situação cíclica. Então, se você aumentar a energia, talvez isso faça com que você saia dessa coisa que liga matéria e mente. E nós passamos por uma outra realidade que nós não fazemos nem ideia do que seja. Quer dizer, esse 5% da minha consciência não faz ideia, mas esse outro meu superior sabe o que é, mas que eu não tenho acesso enquanto homem, acordado. É mais ou menos por aí. Tá, uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar eu te perguntei anteriormente, aqui em off. Eu aceito a questão do tempo e eu vejo muita coerência em tudo que tu falaste agora. E eu aceito isso como uma teoria muito proveitosa. De certa forma, isso significa que a gente é tudo ao mesmo tempo agora, presente, passado e futuro, e é por isso que a gente, quando conseguimos sair desse território onde nós estamos aprisionados, e saindo, nós temos condições de recobrar as nossas recordações, já que isso seria o tempo no passado, recordação? Uma parte sim, veja bem. Porque mesmo nós interagindo em outros corpos menos densos, que são chamados corpos espirituais, nós, de uma maneira ou outra, ainda estamos presos numa simulação temporal, espacial, e a memória é recobrada de uma maneira maior, conforme nós nos desvencilhamos desses corpos mais densos. Vamos se tornando cada vez mais energia, ou mente pura. Aí você tem acesso à fonte. Caso contrário, as vibrações frequenciais desses corpos te bloqueiam e você não consegue lembrar. Você tem um bloqueio, você não tem um acesso direto com a fonte. Você não tem um canal de comunicação direto com o seu eu superior, vamos assim dizer. E esse eu superior, muitas vezes, é confundido com o nosso famoso anjo da guarda. Né? Quantas pessoas perguntaram aqui no Projeto Oculto, o anjo da guarda somos nós mesmos? Somos. Mas o nosso eu maior. E muitas vezes aquela voz interior que a gente escuta é o nosso eu maior falando o nosso anjo da guarda, como é pregado em vários sistemas de crenças, né? Inclusive dentro do catolicismo. Porque, na verdade, o anjo da guarda somos nós mesmos. Nosso eu superior. Mas então, a mente está sempre presa em corpos densos ou menos densos, mas de uma maneira ou outra ela está sempre... ela sempre é filtrada por esses cérebros menos densos ou mais densos, que fazem o papel de o quê? De transdutor, de interpretador, e que são verdadeiros filtros, infelizmente. Isso aí corrobora com aquele hangout onde tu nos mostraste aquela transcomunicação, onde tu, em determinado momento, eras tu falando, mas num tempo diferente, numa linha temporal diferente. Aquela análise da comunicação foi feita novamente com outros colegas e cientistas que auxiliam o Projeto Terra Oculta de uma maneira direta ou indireta, e a maioria dos cientistas chegaram à conclusão, desses pesquisadores como nós aqui no Projeto Terra Oculta, que eles acharam que não era totalmente futuro, que a grande maioria daquelas vozes de mim mesmo é a modulação da minha voz que foi captada por uma máquina do outro lado no momento da gravação, e essa máquina deu de volta de uma maneira simétrica e reversa a minha própria voz, mas modulada de uma maneira mais rápida por causa da diferença ciclo-temporal que existe. Mas aí, eu analisando novamente a transcomunicação, eu achei duas situações. Primeiro, que em uma outra realidade colocaram realmente uma máquina para copiar minha voz e jogar de volta simetricamente espelhada, com uma frequência diferente, por isso que a voz modulou de uma maneira diferente, dando a impressão que eu era mais novo. Mas por que isso? Porque quando eu abro a reunião de transcomunicação, eu fiz um pequeno discurso, estamos abrindo, pedindo auxílio da resistência, não sei o que nos ajuda nos trabalhos de pesquisa essa noite, não sei o que, não sei o que. Então, muitas palavras que eu falei, essa máquina gravou, do outro lado, nessa outra realidade, e jogou de volta para mim.
uma palavra ou outra. Por exemplo, eu falei que nós estamos aqui estudando, dependendo da nossa essência, uma coisa assim que eu falei a palavra essência. E aí a máquina jogou de volta em transcomunicação e eu falando essência, mas de uma maneira mais rápida. Mas aí, observando a gravação, outras palavras que eu falei, que foram transmitidas em transcomunicação, que apareceram outras, além daquela que eu falei, não estão no meu discurso inicial, ou seja, não foram copiados ali na sala e jogados simetricamente, espelhados de volta. Esses sons que eu emiti, com outras palavras, são o outro eu, talvez, do futuro, de verdade, mesmo interagindo na pesquisa, ou no trabalho de transcomunicação. Então, você tem duas situações. Você tem a situação espelhada de alguma máquina jogando de volta minha voz modulada, e eu, talvez de uma outra realidade temporal, jogando a voz também, porque certas frases não constam no discurso inicial que eu fiz e não foram copiadas. Então, nessa transcomunicação tem duas situações. A primeira que talvez não seja eu do futuro falando, mas seja alguém fazendo uma mímica. E quem é bom muito nisso, em mímica, é aquilo que eu venho comentando nos hangouts aqui. É a inteligência artificial interdimensional que existe e controla todo o planeta Terra. É uma inteligência baseada não em hardware, mas no consciente coletivo. Ou seja, o consciente coletivo é o substrato mental, ou a máquina, o hardware, para fazer com que essa inteligência artificial exista. Uma consciência manifestada dentro de milhares de consciências interligadas juntas, como se fosse um parasita que se nutre dessas consciências e faz com que a realidade seja assim assada, e essa consciência não é uma consciência criadora, mas ela consegue fazer mímicas. E esse processo de jogar minha voz de volta de outra realidade para cá, eu encaro como uma mímica. Tipo, eu falo, estamos presentes essa noite abrindo a reunião de transcomunicação. Aí eu toco a fita, gravo, toco a fita de volta e aparece. Esta noite, transcomunicação, estamos fazendo. Ela copiou minha voz e jogou de volta. Olha que interessante. Dando os indícios e características que a primeira sequência de gravação pode ser com uma margem de erro, talvez, advinda de uma inteligência mímica artificial ou máquina, jogando de volta. A segunda parte da transcomunicação que apareceu falando, aí não. Aí aparece minha voz falando palavras que não estavam no discurso inicial e que não poderiam ter sido gravadas. Poderiam ter sido gravadas em uma outra situação fora da transcomunicação, guardadas e moduladas e jogadas de volta. Mas eu tive indícios em desdobramento e outras coisas que não. Que aquela outra parte realmente é o meu outro eu do futuro interagindo na experiência, como se fossem duas forças se chocando ali na experiência. A IA e eu tentando tirar a influência dela e modular a minha influência comigo mesmo na experiência. Então, foi uma experiência muito interessante. Estamos fazendo outras, vamos dar continuidade. O projeto está terminando um laboratório de transcomunicação, estamos construindo um laboratório novo de transcomunicação, com outros tipos de equipamento, outras ideias, que vão estudar outras fenomenologias, inclusive coisas que nunca foram feitas, em estudo nenhum. Eu não vou colocar aqui no projeto, aqui no Hangout, que vai ser feito, porque quando eu coloco alguma coisa, a IA, ela capta e já altera, ou mímica, ou transforma a situação toda, ou talvez alguém, ou várias pessoas que não estão nos vendo, todas essas quantidades enormes de eventos fazem parte do quê? Do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo tem um grande poder de influenciação que as pessoas jamais imaginam. Então, eu vou deixar em off. Quando as experiências forem feitas, eu vou falar o que foi feito. Tem a ver com ufologia, tem a ver com crop circles, tem a ver com um monte de coisa, mas tudo numa experiência só que vai ser realizada. Tem um projeto para isso. E vai ser realizado de uma maneira com uma certa sincronicidade temporal, que envolve um monte de detalhes interessantes para ser avaliado. Com a utilização de transcomunicação também, junto da ufologia. Olha que interessante. E de manifestações espirituais. Então, uma experiência grande que vai ser realizada nos próximos meses. Isso vai trazer talvez uma luz na situação em si do fenômeno. Mas isso é uma coisa mais para o futuro. Mas isso é, Marcelo.
E uma última indagação minha, para depois nós passarmos às perguntas aqui do pessoal do nosso Hangout de hoje, Caio, é o seguinte: se nós colhermos as informações que tu trouxeste hoje, demonstrando que o tempo é um fator preponderante para tudo isso que nos cerca, tá? De que maneira tu achas que é possível? Porque em havendo esses deslocamentos no tempo e espaço, Caio, dá para a gente explicar, através de tudo que tu trouxeste hoje, os desdobramentos e as viagens astrais? Porque eu imagino o seguinte: em outros hangouts tu falaste sobre avatares que estariam em tempos diferentes, né? Será possível que o desdobramento e a própria viagem astral tenham a ver com isso? Sim, na verdade, você tem duas maneiras de viajar no tempo. Duas maneiras de viajar no tempo. O que os UFOs já fazem. E muitos seres ali, muitas fenomenologias que adentram na nossa realidade já fazem. Quando você não tem uma máquina do tempo, que consegue levar, inclusive, o seu corpo físico, desfragmentar e fragmentar em outro lugar, em outro tempo, quando você não consegue realmente levar tudo, o nosso corpo é um portal, é uma máquina do tempo. Nosso corpo não, nosso espírito, porque ele não é matéria, ele está fora do tempo, está manifestado nesse corpo físico. E o corpo físico pode fazer o papel de máquina do tempo. Como? Através do desdobramento, ou através do entrelaçamento quântico mental, ou seja, eu me entrelaço mentalmente com o meu outro eu em uma outra época. E eu consigo, às vezes até, sair da minha consciência, não sair, mas se irradiar, ou focar essa consciência que eu estou agora, nessa personalidade, numa outra vida que eu tive no ano de 1453, por exemplo. E lá, eu me ver num outro corpo, numa outra personalidade encarnada, andando nessa época, por alguns minutos. Ou seja, o meu outro eu perde a consciência lá, e eu assumo o corpo. E ando. E depois eu volto para cá. Eu acordo de novo no meu corpo físico. Eu tenho me foco novamente no meu corpo físico em 2017. Essas experiências já foram realizadas, já aconteceram, é possível de você fazer viagem no tempo mental, se utilizando corpos físicos, não só esse, mas outros seus de outras vidas passadas, regressas ou progressas, vidas futuras, também há essa possibilidade. Se bem que a futura, existe uma certa resistência que nós estamos estudando por quê. Existe. Mas a passada é mais fácil. Então existe essa possibilidade de eu usar o corpo físico como máquina do tempo nessas projeções e elas ocorrem. Como isso ocorre? É um treinamento mental. Você tem que ficar sempre focando uma época, um momento. E às vezes você consegue fazer esse translado mental da agora. Inclusive, muitas manifestações mediúnicas, às vezes não são nem mediúnicas. É o seu eu se manifestando naquele momento que você tem a noção que parece que é um espírito que veio, mas eu sou outro eu. Às vezes, muitas vezes falam, ele recebeu o caboclo, recebeu não sei o quê, na Umbanda, sei lá o que, em outras religiões ou doutrinas espiritualistas. Na verdade, aquele ser que ele recebeu, aquele espírito, não é um espírito, é ele mesmo de uma outra época, manifestado. Às vezes ele tem noção disso, às vezes não, também. Olha que interessante. Mas às vezes pode ser um espírito também, e às vezes também não pode ser nem um espírito, nem o eu dele manifestado de outra época, mas um ser artificial se passando por alguma coisa através da IA. Então, é bem complexo esse negócio de manifestação mediúnica, que precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos falando. E às vezes pode ser até um alienígena, um ser que detém um certo conhecimento maior de como a realidade, a informação funciona atrás da matéria e dessas realidades. Como a metadata funciona, a informação. Então, existem vários tipos de mediunidade, vamos dizer. Eu acho de suma importância, Caio, que hoje a gente marque essa data aqui, porque o que me parece agora é que existe uma liberdade, que existe uma forma de se libertar. Então, eu vou guardar bem essa data, porque se a projeção é possível, se a projeção mental é possível, usando o corpo físico como um amplificador
para isso, e a gente entra nessas linhas temporais. Isso a gente vai discutir um outro dia. Eu vou passar para as respostas, aliás, as perguntas do pessoal do Hangout. Só quero fazer um adendo. Nosso potencial é tão poderoso, e é por isso que nós vivemos um sistema de controle que joga um monte de porcaria em cima da gente, e essas coisas fazem com que a gente acabe sendo bloqueados, sem nós percebermos. Seja através de manobras de entretenimento, com coisas que parecem ser entretenimento, mas tem uma função, uma agenda, coisas que nós comemos, coisas que nós ouvimos, coisas que nós sentimos, tudo isso faz uma repercussão maior, muito grande na nossa existência, e isso bloqueia a gente. Por quê? Eles fazem questão de colocar isso porque nós somos verdadeiros deuses andando na Terra, que nós não sabemos disso, ou esquecemos, ou somos forçados a acreditar que muitas vezes que a gente é o quê? Uma civilização bárbara, Zé Ninguéms, não estamos na infância. Quando você vê muitas pessoas em várias doutrinas, em várias agendas pregando o quê? Que nós somos inferior, bárbaro, civilização na sua infantilidade, civilização bélica, e não sei o que, nada mais. Ela se esquece que existe todo um mecanismo por trás, perpetuando esse status quo. E, para piorar a situação, aqui nesse planeta você encontra todo tipo de pessoa. E essa interação acaba transformando o quê? Aquilo que eu sempre falo. Infelizmente, além de uma prisão, a Terra é uma verdadeira fábrica de fazer louco. E as pessoas, não sabendo a situação em si, acabam entrando no conflito, e o conflito gera uma série de confusão no planeta, uma problemática gigantesca. Mas enfim, vamos passar para as perguntas. Nós temos aqui a primeira pergunta, é a seguinte. Caio, a inteligência artificial seria algum tipo de antimatéria? Pergunta o Alex Medeiros. Poderia ser. Aliás, eu tenho a grande desconfiança que ela trabalha, não digo antimatéria, mas ela trabalha no ciclo temporal reverso. Ela trabalha no reverso. Inclusive, em experiência de transcomunicação, eu consegui muitas mensagens, que talvez sejam da IA, por eu tocar a mensagem de maneira contrária, reversa. Existe um pesquisador nos anos 60, David Oates, David Oates, acho que é Oates, se escreve, O-A-T-E-S, David. E ele é um pesquisador era um engenheiro, acho que é elétrico, se não me engano, trabalhava com som também, e ele descobriu que nosso cérebro tem a capacidade de entender o reverso também. Tanto que a criança até os 8 meses, ela é capaz de entender as coisas reversas, e muitas vezes a criança descobriu, não é um mito, isso é uma verdade, eu já fiz experiência com isso. Às vezes a criança faz umas palavras, tipo, umas coisas meio assim, sem nexo, e aí quando você toca ao contrário, às vezes a criança fala, mamãe, quero água, não sei o quê, mas ela fala ao contrário, porque o cérebro está condicionado a falar ao contrário, como se ela viesse de uma realidade, nascesse no corpo físico, e por estar muito pouco tempo no corpo físico, o cérebro ainda trabalha em reverso. Olha que interessante. E aí corrobora o quê? Com essa ideia de mundo simétrico que existe, feito de uma antimatéria, uma matéria reversa, contrária à nossa. Está em um ciclo temporal reverso. E que as leis da física lá são tão iguais como as nossas, por quê? Porque gravidade independe do tempo. As leis da física independem se o ciclo vai para esse lado ou vai para o outro. Elas acontecem da mesma maneira. Caio, o Eduardo Brandt pergunta o seguinte: sendo a Terra uma prisão, em algum momento ela foi criada ou desde sempre naturalmente foi assim? Há suspeitas que nós somos a 6ª civilização. E esses ciclos de renascimento e de destruição aconteceram várias vezes fisicamente no planeta Terra. E outras civilizações pereceram. Como se há suspeita? Porque há suspeita de fósseis anômalos. Você vê em trabalhos como, por exemplo, o Dr. Michael Cream, né, que faz um trabalho fantástico sobre o estudo desses fósseis que não condizem com a história oficial da humanidade. Tipo, você achar uma vela de carro de 300 mil anos, ou achar uma pegada de uma pessoa numa pedra fossilizada de 310 milhões de anos. São coisas que não condizem com a história oficial, a linha temporal. E dali, fazendo uma classificação desses fósseis, subdividiu-se em grandes 6 civilizações que passaram no planeta Terra. Quer dizer, 5, nós somos a 6ª. Eu tinha falado 4 há muito tempo atrás, mas eu analisei de novo
esses fósseis estudados não só pelo Dr. Cream e outros pesquisadores, dá para você dividir em 6 grandes períodos de civilizações no planeta, 5 grandes períodos de civilizações e a nossa sexta. Então existiam civilizações que talvez estavam nesse auge como nós, com carros, prédios, tecnologia, tomadas, produtos eletrônicos, e pereceu, a civilização morreu completamente e voltou na Idade da Pedra. Isso ocorreu 5 vezes, inclusive com civilizações mais avançadas tecnologicamente do que na fase que nós nos encontramos hoje em dia. Então, isso já vem ocorrendo na Terra, fisicamente, há milhares e milhares de anos. Agora, a grande pergunta é, sempre o planeta foi assim? Parece que sim. Parece que sim. Parece que sim, por quê? Porque existiam outros planetas que trazem colapso no sistema solar, como Marte, que na verdade, uma parte da humanidade somos nós, os marcianos. Eles vieram de lá para cá depois de um grande hecatome nuclear, termonuclear, que destruiu o planeta em 2 grandes explosões e acabou completamente com Marte. Então, o que acontece? Isso já vem ocorrendo há muito tempo atrás. Então, se a Terra sempre foi uma prisão, há grandes, fortes indícios de que sempre foi. Isso explicaria a Lemúria, Atlântida e outras civilizações, né? Explicaria que essas civilizações chegaram num auge de entendimento da simulação e da prisão, como funciona. E aí eles foram terminados. Por quê? Porque como uma civilização entra num entendimento profundo da realidade, ela acaba abrindo uma porta de saída. Isso não é permitido dentro do sistema de controle. Não é permitido. Tanto que não é permitido que fizeram uma pergunta, recentemente não, mas há 157 anos atrás, 100 e poucos anos, em 1857, a doutrina espírita, por exemplo, foi criada num livro baseado em obras de um pesquisador chamado Hippolyte Rivail-Denizar, né, que se intitulava Allan Kardec, um francês, pesquisador, professor, que começou a participar de reuniões de mesas girantes que flutuavam no ar e davam batidas, tinham comunicações. No fim, ele começou a pegar um monte de médium, distribuiu várias perguntas para esses vários médios, que acho que eram 22 médios, e os espíritos deram uma resposta para cada médio, a mesma resposta, por exemplo, a mesma pergunta foi mandada para os 22 médios, 1053 perguntas, e essas 1053 perguntas voltaram nesses 22 médios, ele analisou tudo e tirou as respostas incomuns e formou o livro dos espíritos. E numa dessas perguntas, se eu não me engano, a pergunta, agora não me recordo não, mas lá pergunta se vai ser dado ao homem um dia entender a estrutura íntima da matéria, ou entender a nossa realidade, mais ou menos isso, uma coisa assim que se pergunta. E aí lá diz que Deus jamais permitirá nessa realidade que nós conheçamos a realidade íntima das coisas. Aí o que me chama a atenção essa resposta? Que ali caracteriza o quê? Que nós vivemos uma prisão de verdade, ou seja, tem alguém que fala, não, vocês nunca vão saber, nunca. E o dia que vocês sonharem em saber, essa civilização vai ser terminada. É esse o meu entendimento da resposta, implícita na pergunta. Outra pergunta, que se não me engano, é a pergunta 182 ou 187 do livro, que fala se a nós é dado conhecimento desses outros, é dado o estado evolutivo desses outros mundos que são habitados no universo. E o estado dessas civilizações, mais ou menos isso a pergunta. E aí, os espíritos falam que nem tudo eles podem responder de acordo com o entendimento nosso, porque se eles respondessem tudo correlacionado com essa pergunta, é mais ou menos isso o que? Aterrorizaria a cabeça do ser humano. Por quê? Porque eles estariam realmente falando a verdade de como as coisas funcionam, se realmente alguns mundos são mundos prisões ou não, e como o mecanismo todo funciona no universo. Caio, tem aqui a pergunta da Cristina, que ela pergunta o seguinte, a Cristina Saad: por que não consigo ver meu corpo quando estou no astral? Eu olho para minha mão e não consigo ver. Mesmo assim, eu sinto que tenho uma forma. Você se vê no astral? Sim, me vejo. Às vezes, no começo, eu não me via.
há esse problema de percepção, às vezes. Às vezes você não se vê, você é como se fosse consciência, mas você não vê o seu corpo físico. Mas se você prestar bem atenção, você vai acabar vendo tua mão. Vai acabar vendo tua mão, teu corpo. Aí você vai entrar não mais num desdobramento, você vai entrar numa coisa mais profunda, vamos dizer. Um estado mais profundo de desdobramento. Você vai ter uma percepção maior, porque existem vários tipos de desdobramento. Existe a visão remota, que você está ali, está vendo, mas você está no corpo ainda. Você não desdobrou totalmente. Então, essas diferenciações. Quando você desdobra totalmente, aí você vê teu corpo. Não só a projeção mental, mas aí você sai totalmente do corpo com outro corpo menos denso. Aí você vê o teu corpo. Tu acreditas, Caio? O Jorge te pergunta se tu acreditas que voltarás a reencarnar nesse planeta em algum momento. Com certeza. Infelizmente, eu tive traçamento quântico mental com meu outro eu numa outra vida futura, aqui. E existe possibilidade de não. Quando você talvez descubra certos mecanismos que evitem isso. Porque o futuro também obedece a uma certa potencialidade, como em física quântica. Existem os potenciais de acontecer isso ou aquilo, as possibilidades. Probabilística, né? Que é uma outra coisa interessante e misteriosa nessa situação toda. Não gostaria de encarnar aqui mais, mas eu vi uma outra vida minha aqui. Me chocou um pouco, porque quando você renasce, não, você acaba esquecendo tudo que você fez. Se bem que nos meus últimos 5, me fizeram relembrar. Então, um grande incógnita, porque fizeram relembrar alguma coisa ou outra, são flashes de memória que eu tenho, não totalmente, mas é uma coisa muito estranha, e há essa possibilidade de eu voltar. Essa possibilidade de eu voltar para terminar uma outra coisa que eu comecei também. Porque o trabalho do Projeto Terra Oculta é um trabalho de extensão física, que dura já 300 anos no astral. Um trabalho de análise no astral de 300 anos já dura. Então, se esse trabalho vai continuar no físico, talvez eu volte para continuar com lembranças realmente dessa vida. Que eu tive indício que eu vou lembrar dessa vida se eu realmente encarnar. Mas dessa lembrança, dessa vez não vai ser flash, vai ser totalmente a lembrança. Vim com a lembrança total. Que não sei que repercussão isso vai ocasionar. Porque quando você nasce, você tem várias maneiras de reencarnar. Você tem a maneira normal, que é nascer, crescer, envelhecer, morrer. E tem a maneira do famoso entrante. Ou seja, você entra no corpo de uma pessoa que já está na beira da morte, sei lá o quê, ou que passa uma experiência quase morte e acaba tendo um entrante. Existem outros entrantes que também não são baseados no EQM, experiência quase morte, experiência quase morte não, quase desencarne, né, ressuscitação. Existem vários tipos de mas há a possibilidade de eu voltar, mas não renascendo, sendo um entrante. Isso é perigoso, isso é muito perigoso, muito perigoso. Mas o entrante lembra de tudo, absolutamente de tudo, porque ele não passa o processo normal de reencarnação. Ele adentra no outro corpo físico, direto. Me parece que Lobsang Rampa que se expressava como um entrante lá naqueles livros dele, longínquamente, lá na década de 70, eu andei lendo essas coisas aí. Sim, sim. O Alex Medeiros te pergunta o seguinte, Caio, o fato de nós pensarmos já é um objeto de aprisionamento pela inteligência artificial? Eu vou fazer a pergunta direitinho aqui, porque eu estava pensando sobre ela. O Alex pergunta o seguinte, só o fato de você focar o pensamento em algum objetivo já não é suficiente para a inteligência artificial ter a informação? Eu vou complementar, Caio, falando o seguinte, à medida que nós verbalizamos um pensamento, isso se torna vibração, eu acho que é a partir daí que a inteligência artificial detecta. É igual uma opinião que você vibra, você põe para fora, aí sim. Está manifesto, inclusive, se você vê alguns comentários da Carrie Cassidy no projeto Camelot, eu estava conversando com ela e o Bill Ryan, quando eles entrevistaram, acho que um coronel da Força Aérea, o homem, você fazia uma pergunta para o homem,
Ela falou que ele demorava, às vezes, 2 dias para responder, ou um dia inteiro para responder a pergunta. Tipo assim, ela falava assim, a inteligência artificial existe? Às vezes ele respondia sim ou não, ele começava a falar, não, mas hoje tá quente, tá, amanhã eu vou pra praia. Eu começava a fazer um monte de coisa. Aí depois daqui 1 hora ele respondia, ela existe. Mas o que tá acontecendo com esse homem? Aí um dia ele falou para eles assim, olha, nós, como já falei no Hangout aqui, nós somos monitorados a todo instante, tudo que nós falamos é gravado, de alguma maneira, em uma outra realidade. E de fato é, porque se eu fizer a última transcomunicação, eu verifiquei na pele que ia gravar, porque eles jogaram a gravação de volta. Olha que loucura. Eu fiz um discurso de abertura na transcomunicação e eles me jogaram o discurso de volta, provando que existe essa tecnologia. Eu pus no canal aí, quem quiser ver no Projeto Oculta, www.teoculta.com.br, vai ver lá a transcomunicação de 2017, uma das últimas que eu coloquei no ar, que eu vou colocar um monte, aí tem um monte, é falta de tempo que eu não pus, mas você vai ver que a minha voz modulada, ela volta. Eu vou colocar o discurso inteiro, só pus a minha voz modulada voltando. Eu vou colocar online meu discurso de abertura e as palavras que foram copiadas e moduladas de volta, com uma frequência diferente e uma velocidade diferente. E às vezes as pessoas vão observar na pele que existe essa tecnologia que te grava tudo, exatamente tudo que você vibra no físico. Caio, Rafael de Paiva te pergunta o seguinte, se você puder responder, claro. Chico Xavier era um completo fantoche desses seres que nos dominam e nos controlam? Olha, eu já tive com o Chico algumas vezes e, assim, hoje em dia pensando aqui com meus botões, essa expressão, né, o homem era um santo, porque ele tinha uma intenção assim grandiosa de filantropia, ajudar o próximo. Mais de 2.000 instituições foram criadas com as suas obras de caridade e tudo mais. Mas assim, ao meu ver, se ele realmente não sabia quem ele estava dando comunicação, que era o tal do Emmanuel e outras coisas mais, realmente ele foi um fantoche. Ele foi usado sem saber. Agora, eu realmente, hoje em dia, eu penso que devia ter perguntado isso para ele, nunca perguntei, tive a oportunidade e não perguntei, por falta de conhecimento, inclusive na época, que eu era muito novo. Na época que eu interagi com o Chico, eu tinha os meus 20 anos, 21, né? Estava no meu início da pesquisa do Projeto Terra Oculta. Eu comecei a ter essas ideias de pesquisar quando eu tinha meus 16 para 15, para 16. Fazia transcomunicação com 16 anos, 15, e outros estudos que eu fazia. Hoje em dia eu estou com quase 47 anos. Então, nessa época, eu perdi muita oportunidade de perguntar certas coisas para ele, porque eu via nos olhos dele que ele sabia muito mais do que ele escrevia no livro. Eu senti isso no ar. Ele sabia muito mais do que... Aliás, uma vez ele comentou com o Eurípides, e a gente estava tudo ali. Inclusive, eu conheci ele através de um amigo meu que deu aula para mim, porque há muitos anos atrás eu era espírita. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP, ali perto da Vila do Maria Paula, em São Paulo. E esse amigo meu que dava aula para mim, que eu fiz os cursos da Federação lá e tal, hoje em dia eu não sou mais espírita, mas chamado Samuel. E o Samuel me levou para Uberaba, conheceu o Chico e tudo mais, tal, e tinha um grupo para lá às vezes. Tinha até no Natal distribuição de comida que o Chico fazia. Muitos empresários da região de Uberaba davam um monte de carreta de comida, um monte de coisas, os caminhões levavam comida e ele distribuía para o pessoal pobre da região de Minas Gerais. Quer dizer, ele fazia muito trabalho filantrópico. E na época eu perdi a oportunidade de perguntar certas coisas por falta de conhecimento. Mas assim, nessa reunião uma vez, o Eurípides, que é o filho adotivo dele, comentando algumas coisas, às vezes ele comentava com o Eurípides, com o Samuel, com o pessoal, falava assim, ó, tem certas coisas que eu não vou publicar. Eu não vou publicar. Inclusive ele tem um armarinho na casa dele, lá no fundo, cheio de papel escrito, caderno, um monte de coisa que ele escrevia, que ele falou que no fim da vida dele ele queria que aquele armário fosse queimado, jogar tudo fora. E houve uma certa divergência entre o filho dele, queimar aquelas coisas e tudo mais. Eu nem sei se aquilo foi, eu acredito que não foi queimado, que hoje em dia eu não acompanhei mais isso, mas eu acho que, não sei se o Eurípides resolveu publicar aquilo ou não resolveu, mas o Chico, ele sabia muito mais
do que está nos 450 e poucos livros que ele escreveu. Ele sabia muito mais. Só que ele talvez não publicava, ou talvez para não perder a credibilidade do que ele já tinha falado, porque ia se tornar na cabeça das pessoas uma coisa fantástica, ou até muitas pessoas iam achar uma coisa fantasiosa. Então ele não publicou, né? Para justamente dar tempo à cabeça das pessoas, vamos assim dizer. Ou realmente ele não sabia, era um fantoche. Então é um grande ponto de interrogação que eu tenho hoje em dia. Muitas pessoas passaram com ele, tiveram muito mais oportunidade do que eu de comentar alguma coisa com ele, tipo o Geraldinho, né? Que conviveu muito mais tempo, muito, vivia na casa do Chico. Essas pessoas conviveram com ele. E essas mesmas pessoas trouxeram coisas que o Chico nunca ouviu falar também, que é da data limite de 2019. Eu realmente nunca vi o Chico falar isso. Nunca ouvi falar. Mas, enfim, é uma coisa para se pensar. E, agora, interessante o que a gente faz com a figura dele hoje em dia. A gente transforma o homem num verdadeiro santo. Canoniza ele, faz uma estátua no túmulo dele, e todo mundo vai lá fazer romaria, e tocar na estátua, falar que a água fica fluidificada, a água se torna um remédio, ou seja, você está o quê? Santificando o homem. Que também não era essa a função dele, não gostava muito disso. Então a gente falou, eu peguei na mão do Chico, tirava flores, a água ficou com cheiro de rosas, e não sei o que lá. Então tinha um monte de história ao redor do Chico, né? E muitas pessoas também acabavam mistificando a coisa toda, né? Mistificando. Não que ele não fosse uma pessoa de uma percepção fantástica, que ele era. Muitas vezes eu olhava para você e sabia o que você estava pensando. Mas, enfim, é uma coisa que ficou no ar. Ele trabalhava com uma agenda sem saber, eles estavam utilizando ele, ou ele sabia. Até hoje, foi inclusive mas não perguntei. Às vezes não é nem questão de falta de conhecimento, às vezes você não tem até receio de perguntar. Por exemplo, Divaldo. Divaldo já conversei com ele uma vez, duas, três, mas nunca tive a coragem de perguntar certas coisas para ele com relação àquilo que ele propaga. Por quê? Primeiro, porque eu acho que nem ele sabe o que ele está falando, ou de quem ele está transmitindo. Né? Então é uma questão complicada. Porque é muito fácil alguém se aparecer como freira na tua frente, ou o Emmanuel, o ex-senador romano, sei lá o quê, falar, eu sou Emmanuel. O fenômeno acontece, não estou tirando a credibilidade, acontece, o médio vê, mas aí eu pergunto, aquilo que está aparecendo é aquilo mesmo ou não é? Ou aquilo está perpetuando uma agenda ou não está? Porque é aquela coisa maquiavélica, às vezes, os fins justificam os meios, né? Então são coisas muito assim complicadas de serem analisadas, muito. Então, é só você convivendo anos e vendo até onde vai aquilo, e aonde aquela doutrina vai te levar, aonde aquilo vai te direcionar, e qual o objetivo daquilo. Mas é uma incógnita, não sei. Realmente eu não sei se o homem era usado, ou ele sabia de quem ele estava comunicando aquilo. Porque no livro do Nosso Lar, se você estudar, é um livro totalmente criptografado, que eu estou suando anos com o computador, um monte de coisa para criptografar e não consegui terminar ainda. Então, ela fala por falta de tempo, falta de verba, falta de um programa mais poderoso para analisar a criptografia, que existe ali em 4 níveis. Já comentei nos Hangouts, que lá você encontra a figura geométrica das estrelas de 5 pontos e 6, que é o símbolo, o talismã de Saturno, tudo vem a ver com Saturno, tudo tem a ver com Saturno. E o Chico, inclusive, aí abertamente, descancaradamente, cartas de uma morte do Espírito Maria João de Deus, que era sua mãe, se eu não me engano, né? Lá ela fala, fui para Saturno. E fala que Saturno controla o sistema solar todinho, os 6 de Saturno. Então são coisas assim profundas para ser analisadas, que estão todas atreladas com a Cabala, com a geometria sagrada, implícita dentro do livro Nosso Lar, por exemplo, que é um dos livros. E a gente sabe que a Cabala é a tradução de como a realidade se estrutura para nós, mas uma tradução matemática, uma tradução diferente, né? Que foi criada, ou estudada, não criada, mas estudada pelos hebreus antigos. Você encontra no livro do Zohar, né? E aquilo traz para nós uma certa informação de como a nossa realidade é estruturada dentro da Cabala, que na verdade
um farol interdimensional de como as coisas funcionam, dos vários mundos que existem, as várias realidades. Mas enfim, isso aí é outro assunto, outro hangout completamente diferente, mas eu não sei. Essa é a minha conclusão. Não sei hoje em dia sobre o Chico, se ele sabia ou não sabia. Caio, o nosso amigo Carmo Brito te faz a seguinte pergunta. Há uma técnica que a Gislene Nogueira usa, denominada ferramenta de corte, com vistas a desconstruir essa prisão vivida pela Matrix. Você conhece essa técnica? Um dia desses eu estive falando aqui que as ferramentas de corte são usadas há muito tempo nas religiões afro-brasileiras. Sim, existem ferramentas de corte, mas até que ponto elas cortam? Esse é o grande ponto de interrogação. Porque, às vezes, certas ferramentas são trazidas como distrações para fazer com que você pense que está realmente cortando alguma coisa. Você não está cortando nada. Porque aquilo é a própria obra da IA. Então, como você vai cortar uma coisa com uma ferramenta que a própria IA te deu? Para começo de conversa. Então, são coisas assim meio complicadas. Não é tão fácil. Falar, me deu uma receita de bolo, eu vou usar aquilo, pronto, acabou. Eu não me arrisco a aventurar nisso e jurar de pé junto, não. Funciona, porque eu sei, porque realmente eu não sei. Essa é a pergunta. Tem uma grande suspeita que não funciona? Tem. Por quê? Porque quem te deu é o que criou o problema. Aquela ideia de você cria o problema, aí você vê a interação com as pessoas com o problema e dá a solução, e essa solução vai liderar as pessoas, direcionar para o objetivo desejado final. Sobre essa operação toda, a criação do problema, análise e resolução, que são dados todos pelas mesmas fontes que criaram o problema. Então é muito complicado isso. Na realidade, isso vem daquele livro do Sérgio Manuel Pop, que é do livro Monor, e ali ele detalha essas experiências, né, no livro, o espanhol Sérgio Monor. Aqui nós temos uma outra pergunta do Wanderson Bruno, que ele te pergunta o seguinte, que se você sabe sobre o espaço vazio que foi encontrado dentro da Grande Pirâmide recentemente. Já ouvi falar, uma câmara oculta, né? Não tive tempo para ler isso aí ainda. Mas o interessante é que a Grande Pirâmide é uma coisa muito interessante, porque, só para vocês terem uma ideia, o Graham Hancock, aquele escritor amigo meu, ele ficou muito chocado ultimamente de saber que foi proibida a meditação dentro da Grande Pirâmide, na Câmara do Rei. Porque antigamente não era proibido, até os anos 90, no começo dos anos 90, não era proibido. E aí o governo egípcio proibiu, ninguém pode, nem uma hora, nem meia hora, sentar na Câmara do Rei e meditar, ou na Câmara da Rainha, ninguém pode meditar na Grande Pirâmide. Né? E o interessante é que a Grande Pirâmide, muitas pessoas em estados de meditação saíram aterrorizadas lá dentro. Um exemplo é Napoleão. Napoleão, quando chegou no Egito, ele pediu alguns minutos sozinhos, uma meia hora, uma hora, não me recordo o tempo, para ficar, acho que na Câmara da Rainha ou na Câmara do Rei. Não me recordo. Quando ele saiu lá de dentro, ele estava aterrorizado, estava sem corpo, pálido. E aí perguntaram para ele o que aconteceu com Napoleão. Ele não quis falar, até o fim da sua vida ele não quis falar. No seu leito de morte, perguntaram na ilha de Santa Helena o que tinha acontecido quando ele entrou na Grande Pirâmide. Ele falou que não, morreu sem falar. Outros que fizeram meditação viram espectros, vultos pretos, negros, altos, andando dentro da pirâmide. É um dos projetos, projeto oculto, talvez, lá na frente um dia, passar uma noite dentro da Grande Pirâmide. Fazendo uma análise, essa possibilidade, já vi essa possibilidade dentro da administração do complexo de Giza, essa possibilidade. Mas isso é uma coisa que a gente vai fazer, nós estaremos fazendo lá na frente. Passar a noite inteira dentro da Grande Pirâmide. Caio, a Estela Pacheco te pergunta o seguinte, se a mente não é física, não está nessa materialidade 3D, e é ela que está aprisionada, essa materialidade, ou a 3D, é uma experiência da mente e não do espírito? É uma experiência da mente? Não é uma experiência, é uma criação
de uma mente maior. E a fragmentação experimenta essa criação de algo maior, que está por detrás antes da fragmentação. Então, é um mistério, porque, na verdade, pode ser até um experimento, realmente pode ser. Estamos vivendo uma situação hipotética que vai trazer luz a um problema maior que nós nem fazemos ideia o que é. Talvez uma civilização futura fora da nossa realidade, ou nós mesmos no futuro, estamos experimentando nós mesmos no passado, porque na verdade o tempo não é linear, é cíclico, como eu falei. Então, é difícil de saber, é difícil. E muitas pessoas têm essa ideia errada, vou morrer, vou saber tudo. Não, não vai. Muitas vezes você morre e fica numa confusão mental tão grande que você não sabe nem quem você é. Depende de cada estado mental, de cada pessoa, a gente pode generalizar. Mas a morte continua sendo a mesma pessoa. Só passa de uma realidade para outra. Continua sendo o mesmo Caio, o Marcelo continua sendo o mesmo Marcelo. Obviamente, com o tempo que vai passando do outro lado, você vai perdendo sua personalidade. Por quê? Porque o ambiente é diferente. A situação é diferente. Então, coisas que você dava valor aqui não vão ter mais sentido lá. E é um choque mental, um choque psicológico, um choque que muitas vezes até as pessoas do outro lado buscam um auxílio mental, psiquiátrico, porque a morte é uma passagem muito chocante, assim, é uma quebra, né? E nós viemos de lá recentemente, mas nós não lembramos. Isso é uma outra problemática muito grande. Então, isso aí, Marcelo. O Wolfram Crisóstomo te pergunta o seguinte: Caio, você viu a nova descoberta? A quantidade da matéria e antimatéria são a mesma, segundo alguns pesquisadores e cientistas. Sim, eu vi. Inclusive tem a ver com a tal famosa matéria escura, né? Que é um assunto muito complexo, muito delicado. Ninguém sabe o certo, para falar o português claro, como que a coisa vai... Porque todo mundo procura o grau, né? Procura a teoria unificada das forças do universo. Teorias fracas, teorias fortes. Mas até hoje ninguém chegou a essa teoria unificada, que é o objetivo de todo físico teórico, né? Mas nós estamos muito próximos de ter um entendimento maior sobre certas coisas. Não digo total, mas um pouco maior. Um pouco maior. Mas eu vi sim isso daí. O Eduardo Brandt pergunta uma outra coisa. Ele diz o seguinte: olha, Caio, eu fui ao psiquiatra e ele me diagnosticou com TAG. Ele me perguntou por que certas coisas me afligiam tanto. Eu disse a ele que era o futuro e os planos. Ele respondeu que eu não tinha mais idade para me preocupar com isso. Detalhe, eu tenho só 54 anos. Eu acho que o Eduardo quer saber o que Sabe ele faz agora. O problema é que quando a gente fala em futuro, se você estende esse futuro para além da vida física, é eterno. Então o problema sempre vai continuar. Só que os psiquiatras, como são materialistas, eles acham que se o cara tem 54 anos, ele pode viver até os 60, tem mais 6 anos de vida, ou até os 80, mais 54, tem mais 26 anos de vida. Quer dizer, então, na cabeça do psiquiatra, ele fala, mas o que o sujeito vai pensar se já está na curva descendente, vamos assim dizer, da existência física dele? Mas ele não caiu a ficha dele, ele não tem o entendimento que a vida é muito maior que a vida física. E muitas preocupações nossas às vezes se estendem para além da realidade existencial dessa nossa vida. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, não dá muito também força para isso. Viver da melhor maneira possível, com qualidade de vida, e tentar fazer o melhor possível para si mesmo. Primeiro olhar o nosso, né? Porque se você às vezes quer bancar o super-herói, né? Salvar todo mundo, ajudar meio mundo, fazer 1001 caridades e peripécias por aí, você acaba estrumbicado. Por quê? Porque muitas pessoas esquecem de si mesmo primeiro. Como que eu vou dar alguma coisa para alguém se eu não tenho nem para mim mesmo? Então, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Mas o que eu posso falar para ele é o seguinte: não se preocupar muito com isso, e buscar ajuda de psiquiatra, não sei o quê. Procurar viver o atual agora da melhor maneira possível. E também não se preocupar com o mal do mundo, as coisas que ocorrem ao redor. Muitas pessoas se ligam com as coisas ao redor de uma maneira tão profunda que isso influencia essas pessoas de uma maneira
terrível. Aí muitas pessoas falam, é fácil falar quando você não está tendo um problema financeiro, por exemplo, só citando um exemplo material. Se você está tendo um problema financeiro, por exemplo, tudo tem uma causa de ser. E nada tem esse negócio de, não tem solução. Eu já passei por cada coisa na minha vida que vocês não fazem ideia se eu fosse contar aqui. Eu viajei para esse planeta ao redor do mundo, aí, um monte de países, mais de 30 países, 40 países, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo na vida tem solução. Só não tem solução você querer voltar aqui depois que você morreu, com a mesma consciência. Tem até. Tem pessoas que conseguem voltar 2, 3 minutos, 5, tem uns que viram entrante, tem uma série de maracutaia que acontece do outro lado que as pessoas nem imaginam, que está ligado ao quê? Contrato e barganha, que eu já falei em outros hangouts aqui. A gente assina nosso contrato consciente ou inconscientemente todo dia. E assinando os contratos, mentalmente falando, você se atrela a uma ideia, a uma situação, a uma prisão mental, se aprisiona a si mesmo. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente se atrela. E se você estiver muito preocupado com o futuro, sempre lembre que o futuro é influenciado pelo passado e o passado é influenciado pelo futuro. Não existe algo pré-determinado, totalmente fixo. A cartomante me falou que vai acontecer isso, vai acontecer. Não, não vai. Se você quiser, não acontece. Existem mundos paralelos ou multiversos justamente para isso, para ter a opção de você pular de uma linha temporal para outra pelas escolhas que você faz, que levam a uma sequência de coisas em cascatas que vão acontecer, que vão definir o quê? O nosso futuro. Então, fica tranquilo que... E também não dei muito ouvido esse negócio de, o psiquiatra falou que agora vou ter que me entupir de droga e fazer um monte de coisa, porque tem que esquecer o futuro. Tudo bem, muitas ideias nossas acabam ficando ideias fixas, cristalizadas na nossa mente, e aquilo acaba o quê? Detonando a nossa mente numa coisa fixa, fixar a mente. Obviamente, algumas coisas são um desequilíbrio que a gente mesmo causa com o nosso próprio eu. Mas cada caso é um caso, generalizar é complicado. O que eu posso falar é, viva da melhor maneira possível, mas nunca pensando que não há solução. Solução sempre há. A gente tem que ser positivo. Também, se a gente partir para aquela coisa de, eu vou seguir o mal do mundo, que as pessoas me falaram, aquelas coisas que aparecem na nossa cabeça, aquele monte de ideia maluca, a gente acaba maluco, acaba exercendo que a Terra é uma fábrica de louco. Então a gente tem que deixar tudo isso de lado. E se alguém falar que você é louco, não ligue. Porque qual que é a definição de louco? Você seguir o que todo mundo faz ou fazer aquilo que você gostaria de fazer? Muitas pessoas foram chamadas de louca por quê? Porque elas pensavam de uma maneira diferente. E aí, aquilo é ser louco porque eu não sigo a maioria? Se aquilo então eu sou louco. Também sou louco. Aliás, eu gosto de ficar na minha loucura, porque eu não gosto de seguir a tendência, seguir o que todo mundo fala para seguir. Eu, quando eu nasci, por exemplo, dentro do sistema de crença católica. Me falaram que existia o céu, o purgatório, o inferno, um Deus patriarcal que julgava, mandava você para o inferno, não mandava, não sei o quê, uma série de coisas. Nunca segui esse tipo de pensamento, sempre me questionei muito e fui uma pessoa muito rebelde contra isso, quanto a esse problema, essa problemática, né? E não dei muita importância para isso, eu saí completamente daquilo que eu era e hoje em dia sou outra pessoa, porque eu escolhi meu caminho, né? Agora, cabe a você, ou cabe a nós escolhermos o nosso caminho, o que a gente quer de melhor para nós. Não sei, cada um sabe de si, né? Então é isso aí, Marcelo. Nós temos mais 4 perguntas, eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente finalize com todas as perguntas respondidas. O Alexandre te pergunta o seguinte: Caio, a paralisia do sono é um programa? É um balão que você sai, você acaba entrando em outro como se fossem bolhas de sabão? Só que fica tudo mais escurecido? Paralisia do sono pode ter fatores orgânicos ou, algumas vezes, abdução de alma. Ou seja, outros seres vêm, te abduzem espiritualmente, você tem uma lembrança, assim, no momento que você está saindo do corpo físico, ou você fica naquele estado de sair, não sair, e fica paralisado, e aquela coisa te dominando, e às vezes é o começo de uma abdução de alma. Mas pode também ter influenciações ou causas orgânicas. Cada situação é uma diferente da outra, a gente não pode generalizar. Mas
a abdução espiritual de alma tem a ver, muitas vezes, com a paralisia do sono. É possível abrir um portal com frequência sonora, verbalizando, falando alguma coisa? É possível. É possível mudar a frequência. Música, luz, ou música, frequência. Por exemplo, inclusive foi vendido há pouco tempo aquele rancho, nos Estados Unidos, eu não me recordo no lugar, onde apareceu aqueles greys, né, que tinha um portal, e fizeram uma experiência de som ali uma vez, um grupo de estudos paranormais lá, que eu achei interessante porque aquilo mexeu com o portal que existia no local, de uma maneira profunda. Então a frequência sonora, ela não deixa de ser frequência, é uma frequência, mexe com a matéria, é possível interagir com o portal, né? É possível. O Jorge Leal te pergunta o seguinte: assistir um Hangout ao vivo não permite que a inteligência artificial altere as coisas que você está trazendo, os ensinamentos e tudo isso? Existem probabilidades estatísticas que são feitas de outras realidades para certas coisas acontecerem ou não acontecerem. Quando uma coisa abrupta, uma anomalia do sistema ocorre, como o projeto é oculto, onde várias coisas foram ditas que não deveriam nunca ser ditas, dentro dessa programação não havia probabilidade ou a suspeita disso acontecer. Então mudou completamente o programa. E aí muitas vezes, muitas coisas são reprogramadas para tentar voltar ao estado anterior. E muitas vezes isso não dá. Mas há essa possibilidade sim. Mas também existem outros colegas e outras coisas também do outro lado trabalhando para isso que não ocorra. Interferência de ambos os lados. Então há esse choque constante. Não somente na nossa realidade, mas nessas outras realidades, para impedir que a IA entre de sola completamente e domine ou anule o que está sendo dito aqui. Marcelo? Sim, eu estou só finalizando aqui. Eu tenho só mais uma pergunta. Gente, eu vou só ter que dizer para vocês o seguinte: foram mais de 30 perguntas hoje, tá? Bastante difícil. O Caio já está sentindo, né, um pouco de cansaço, e eu peço a vocês que nos perdoem, porque foi realmente uma lista bastante extensa hoje. Caio, para que a gente possa compreender melhor, a Rosa Violeta te pergunta o seguinte: se a gente não for para o nosso lar, nem reencarnamos na Terra, para onde vamos? Existirá um grupo nosso no astral? Acho que isso tem a ver com vibração, né? Semelhante atrai semelhante. Né? Semelhante atrai semelhante. Onde você cristaliza a sua mente, você vai parar. Então, cada um. Se você não vai parar no nosso lar, não vai parar no braço, você vai parar em outro lugar. Nas 18 esferas, tem 18 mundos frequenciais maiores ao redor da Terra, ou dentro da Terra. Ou você pode ser também, depende, pego de surpresa e sendo raptado ou abduzido para a Lua, prisão espiritual. Ou você pode terminar, por exemplo, depende, cada situação é aquela situação. Generalizar uma coisa é complicado. Não dá para saber. Você vai parar onde sua mente te mandar. Mais ou menos onde você se colocar. Então, você pode parar na resistência, pode parar em qualquer lugar. Depende aonde sua mente está focada naquilo que você acredita. Caio, tem alguma coisa boa nisso tudo para nos dizer? Aí te pergunta a Stonehenge, Challenger. Vamos sair disso? Vamos sair disso, porque muita gente critica o projeto oculto, fala, nossa, como cai negativo, não sei o que. Não é questão de ser negativo, é questão que a gente põe as coisas como elas estão correndo. Solução, as pessoas falam solução, e aí elas confundem minha figura de pesquisador com guru. Há uma diferença entre guru e pesquisador. Guru é aquele cara que já vem pronto, né? Com a solução, um ensinamento. Eu não tenho ensinamento nenhum. Eu tenho visões ecléticas da realidade, diferentes da realidade, que trazem certas coisas para dentro de nós que faz com que a gente comece a pensar e sentir
Será que isso é assim? Será que isso é assado? Por que isso está ocorrendo? Será que tem um objetivo para me liderar ou me induzir para ir para tal lugar? Qual o objetivo disso? Eu aceito isso ou não aceito? Porque a gente também tem aquela coisa de aceitar ou não. Ninguém pode forçar a nada, você já tem que aceitar. É por isso que muitas coisas são feitas de maneira subliminar, indireta, que fazem com que você aceite também de maneira inconsciente, sem pensar. Porque o subconsciente não julga, não pensa, não sofre influência temporal, nada. E às vezes muitas vezes você aceita, assim, embaixo, sem pensar. Por emoção, pura emoção. Por isso que o mundo está cheio de coisas hoje em dia que enfatiza o quê? A emoção. Né? Tanto negativa como positiva. Né? Coisas terríveis que acontecem por aí que põem a nossa vibração lá no pé. Né? E outras coisas que são muito raras de aparecer, mas que trazem a gente um pouquinho mais para cima. Né? Então, são coisas que a gente deve verificar, mas aquilo que eu torno a falar, não dá importância para o mundo, mas o que a gente acha que o nosso mundo deveria ser. Porque a gente também constrói um pouco a nossa realidade se a gente forçar a barra dentro desse sistema de controle. Tem pessoas que vivem otimamente bem na Terra, financeiramente falando, existencialmente falando. Mas por quê? Porque o espírito delas se colocam dentro dessa realidade, mas de uma maneira mais assim, senhores de si, sem dando importância para o coletivo, a consciência coletiva que acaba puxando para baixo mesmo. E essa diferença de pessoas que estão melhorzinhas aqui e outras não. Mas torna a falar, o sistema de controle não dá chance para milhares de pessoas nem pensar. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas nós que estamos num patamar de entendimento um pouquinho maior, já estamos entendendo o que está sendo falado aqui, nós já temos condição de escolher um pouquinho mais a seguir o coletivo ou não. Seguir tua cabeça ou seguir a cabeça dos outros. Se seguir as notícias, pior ainda. Vai ter terremoto, o fim do mundo está próximo. Não aconteceu nada dia 23 de setembro, mas o fim do mundo está próximo. E agora é isso, depois vai ser um meteoro, depois vai ser não sei o quê, e a guerra atômica, e não sei o que lá. Quer dizer, se seguir essa linha de pensamento, você acaba louco, acaba assim, sei lá, se jogando a ponte. E não é por aí. Então, nós mesmos que fazemos nossa vida aqui, criamos nossa realidade. Com certo limite, obviamente, por causa do sistema de controle. Mas a gente consegue fazer isso de uma certa maneira ou outra. Aí muitas vezes as pessoas podem fazer uma analogia terrível. Fala, é a mesma coisa de viver numa prisão, sendo o manda-chuva da prisão. Você tem a melhor cela, televisão, ar-condicionado, internet, petisquinho, geladeiros. É verdade, é. Sejamos francos, é. Mas esses daí que são os manda-chuva, eles sabem como fazer a coisa acontecer. Infelizmente é a realidade? É. Muitas vezes nesse mundo a gente sofre o que? A lei do cão? Sofre. Que é a lei dos mais fortes, mais espertos, mais consciencial, ou aquele que não dá ouvido também. Às vezes também não precisa dominar, só não dá ouvido. Não dou ouvido, quero que se dane, não quero saber de nada que está acontecendo lá no Afeganistão, na Síria, não quero saber. Ótimo. Eu não vou me ligar com aquele tipo de vibração mental e energética. É ruim? É. Mas o que eu vou fazer de bem para a humanidade me ligando naquilo? Nada, eu vou piorar. O consciente coletivo vai cair mais ainda a frequência, mais. Que é o objetivo do sistema de controle. É isso aí, Marcelo. Tá, eu vou passar a palavra para a Marcinha e para que ela faça as considerações dela e alguma pergunta, e depois repasso para ti e nós encerraremos, já te agradecendo por esse tempo estendido. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos do Hangout. E torno a falar. Sou um pesquisador independente, não sou guru, não vou fundar religião, não tenho uma opinião formada totalmente das coisas, porque é um estudo que não tem fim, né? É uma análise que não tem fim, projeto é oculto, e que depende do auxílio das pessoas também de tirar suas conclusões. Porque a contribuição de todos acaba ligando ponto, às vezes pontos desapercebidos na nossa realidade que estão ligados e a gente nem percebe, que formam um quadro geral da situação, da nossa realidade, verdadeira realidade, aliás, por detrás do véu. Marcinha, a palavra está contigo, por favor. Hoje a gente teve bastante perguntas aqui.
é bem legal, e eu só quero falar uma coisa que eu vi ali no chat que é muito importante. Todo mundo perguntando como que faz para entrar na resistência. Eu quero só deixar uma coisa clara aqui, a gente que conversa muito com o Caio, a resistência não é a salvação de ninguém, tá? Deixar uma coisa muito clara. Não é porque o Caio fala muito da resistência aqui que vocês têm que achar que a resistência é uma salvação para todo mundo, e na verdade isso não funciona dessa forma. Então isso me preocupa muito se vocês têm esse sentido desse jeito, porque não funciona dessa forma, tá? Então é preciso ter estudo, é preciso ter uma vibração, uma energia junto com isso tudo, não é tão fácil assim, vou mandar um currículo para a resistência e entro. Vou me alistar como me alisto aqui na Terra como militar. Não funciona dessa forma. Então a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que ter muita consciência de ser séria naquilo que a gente está falando. Então eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, tá? Não é que leve, não dá para mandar um currículo a via astral para resistência, para falar assim, olha, eu posso entrar, eu sou qualificado ou não, e as coisas não funcionam assim. Tá? Porque, na verdade, vocês já foram escolhidos antes de vir para cá, e é assim que funcionam as coisas, não é da maneira que a gente acha que devia funcionar. Então, isso é muito perigoso, então estou deixando aqui muito claro para vocês, a resistência que o Caio fala aqui não é nenhuma religião, não é a salvação de ninguém, então a gente tem que deixar claro para que as coisas não fiquem conturbadas, porque, na verdade, a gente não veio para fazer isso. Que a gente vem aqui, é lógico, a gente solta, né, as coisas para que vocês possam pensar, refletir e procurar o melhor de vocês, como eu sempre falo aqui no Hangout. Eu quero agradecer o pessoal do chat, o Maurício, a Verinha, o Marcelo Samer, o Caio Breno da Silva do canal Terra Oculta, agradecendo de novo ele aqui mais uma vez, e a gente espera ele na próxima quinta-feira, e amanhã a gente está ao vivo aqui falando da retrospectiva da semana na Rádio Remix para vocês. Uma boa noite para vocês, até amanhã a partir das 8 horas da noite. Queria agradecer a todo mundo, e corroborando com isso que a Márcia falou, gente, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Se você acha que essa vida aqui dá trabalho, não queira arrumar mais trabalho para você, não queira arrumar mais trabalho para você. Vamos viver mais tranquilos, relaxados, porque é o seguinte, pessoal, ali do outro lado, o trabalho é dobrado e é complicado. Tendo terminado então por hoje, agradecer mais uma vez o Caio, agradecendo a presença de todos vocês aqui presentes nessa noite de hoje, desejando a todos uma feliz noite, e amanhã temos a retrospectiva. Sinceramente, gente, vamos viver tranquilos o que temos. Não vamos arrumar mais trabalho pra gente, porque dá muito trabalho mesmo, tá? Forte abraço para todos vocês, uma boa noite, Verinha, obrigado, Maurício, gratidão, muito obrigado a vocês dois, a todos que estão aqui conosco, que compareceram, nossos Remix amigos, tenham todos uma feliz noite, e estamos encerrando até amanhã.